discordei dessa questão, na verdade não entrei nessa questão da insuficiência probatória dos pedidos. Aqui eu também confesso minha ignorância em relação às questões eleitorais, de direito eleitoral, mas me parece que é uma diligência da diligência, seja conforme o conselheiro Rafael entende, um novo pedido, seja o mesmo pedido com alguma alteração, mas me parece que é uma diligência da diligência, e nessa o pedido dele, e a primeira diligência, ele não trouxe qualquer documento que comprova. Tudo bem, a gente está presumindo a boa-fé, até porque foi condicionada ao afastamento diante da boa-fé do primeiro pedido dele. Ninguém aqui está presumindo a má-fé dele. O que a gente coloca é o seguinte: ele não trouxe instrumentos mínimos para que a gente possa converter numa segunda diligência. E eu já adianto que eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração nos próximos pedidos de afastamentos. A gente pode ter levar a questão da oportunidade numa primeira diligência, mas por omissão, ficar diligenciando cada omissão do interessado em afastamento, a gente não vai sair. A nossa pauta, não é culpa disso, mas nossa pauta parece que já está bem extensa, e cada diligência vai empurrando cada vez mais os processos para não serem votados. Então, me parece que aí esse pedido que aportou essa semana não tem um mínimo de instrumentalização necessária para que a gente possa votar. E me parece que assim, a gente só está abrindo precedentes para que novas diligências, porque se a gente autorizar aqui essa diligência para um afastamento muito mais longo do que para um curso, me parece que a gente vai ter que ter a mesma complacência nos demais pedidos de afastamentos. Aliás, às vezes afastamentos bem menores. Nessa linha, só uma parte, só até a título de encaminhamento, eu concordo plenamente com o que você falou com relação à falta de instrumentos para a gente apurar. Eu acredito que nós devemos, então, encaminhar como recomendação do Conselho para todos os membros, tanto defensores como servidores, informando sobre a possibilidade dos pedidos serem indeferidos de plano se não vierem instruídos com o documento. Já foi feito isso? Nós fizemos no meio da quase no final da sessão passada. É recorrente. Hoje aportou um pedido aqui, um pedido de afastamento para palestrante, que não tinha nenhum requisito, somente um requerimento do colega. Eu vou só passar a palavra para o Luiz, depois o Zé, se ele está lendo, e daí pedir para a gente ir para a votação, que eu acho que todo mundo já mais ou menos formou a opinião. E com a palavra o Luiz. Eu queria fazer só dois apontamentos nas falas que foram ditas já. Primeiro, com relação à fala do colega Wagner. Não se trata de análise de boa-fé ou má-fé, na minha opinião. Até porque, a partir do momento que você é instado a se manifestar sobre determinados documentos, apresente tal documentação, e você não o faz, pelo menos no primeiro momento, a boa-fé... O pedido dele foi só de prorrogação do prazo, Para outra coisa, não, é para outra coisa. Não, aqui, só prorrogação do prazo. É o que ele disse que, na verdade... Não juntou nem a ata. Tudo que ele falou... É só prorrogação do prazo. Vamos voltar. Tudo que ele falou não está fundamentado, não tem nada, é uma folha de papel sem nada. Ele não está fundamentado o que falou em nada. Olha, o partido teve que mudar por conta disso. O partido teve que mudar por conta daquilo. A lei tal exigiu aquilo outro. Isso não está explicado. Nós estamos aqui advogando a tese dele. Na verdade, nós estamos advogando a tese dele. Nós estamos dizendo o seguinte: olha, pode ser que exista um requisito legal. Pode ser que a ata do partido fale isso. Pode ser, a gente está falando que pode ser, para tentar salvar a candidatura do solicitante. Até acho válido esse entendimento. Só que, disse ao conselheiro Miragá, e eu volto a dizer para vocês, para os senhores agora, se fosse essa avaliação de uma forma bem criteriosa, o primeiro pedido já teria caído. Agora, e não sendo esse, nós vamos partir para o segundo. Eu pergunto aos senhores, ele não vai apresentar, vamos supor na hipótese, já que nós não sabemos o Vale CIS, na hipótese de não apresentar nada nos próximos 3 dias que são sobressalentes. O que nós vamos fazer? Porque aspecto correcional, salvo o melhor juízo, até a nossa postura de prorrogar, ele reforça. Ele fala, eu estava agindo estava afastado por autorização, ainda condicionada do conselho. Eu desisti. Eu posso desistir da candidatura, eu não quero mais brincar. Eu deixei de querer participar da candidatura a deputado federal, estadual, senador, presidente, eu não quero mais participar. Eu não posso? Eu acho que é falta por isso.
Por quê? Foi condicionado. Por quê? Você. Por quê? Ele pode falar a qualquer Ele momento. não pode, ele pode Eu desistir. concordo no meio com do o caminho. Eu concordo O dia que com ele o desistir, o dia que desistir, ele fala, reassumo a Eu função. concordo com o Orson. Mas O Orson, se ele não conseguir comprovar que ele fez que o um registro. Se ele não entrevista, comprovar o tá? Agora se registro, ele falar eu aí sim dá desisti, Eu adoro o defensor criminal, né? Porque eles. Voltando todas ao as teses possíveis concreto. aí pra fazer. Essa é muito mais problemática do que uma simples, vamos passar a mão. Sendo bem objetivo, a gente sempre quer salvar o pedido que foi formulado. A gente sempre tem esse hábito. Só que isso cria uma rotina de, então, eu jogo qualquer coisa e as pessoas correm atrás da instrução. As pessoas vão atrás de formar o processo, sem nenhum demérito. Todos os processos que eu recebi até hoje, absolutamente todos, são instruídos basicamente com 3 ou 2 folhas de pedido e nada mais. Aí sai você atrás para formar toda a instrução, se é possível ou não, e até aspecto normativo. Então, com todo respeito, eu li aqui na mão do Rafael Bessa o pedido dele, o pedido nem explica o que aconteceu. Ele fala assim, vou até ler, todos tenham, talvez nem todos tenham tiver acesso. Como esse procedimento estava procedimento para deputado estadual, como esse procedimento estava condicionado à entrega de ata da convenção e registro da candidatura, peço a prorrogação de prazo para a entrega dos documentos citados, pois o cargo pleiteado já não é mais deputado estadual, e sim deputado federal. Ponto final. Houve mudança no recebimento dos pedidos do registro no Tribunal Regional Eleitoral, para se adequar à cota de mulheres exigidas por lei. Peço aos senhores aguardarem até o dia 15 de julho, onde entregarei esses documentos na Secretaria do Conselho Superior. Então, essa é a fala dele. Então, a pergunta o partido tem cota para mulheres, é verdade? É verdade. Só que ele poderia ser um candidato masculino, ou seja, não é uma possibilidade excludente. Você está excluído por conta das cotas de mulheres, então só vai ter mulher nesse partido. Não é isso. Ele simplesmente foi uma opção partidária. Uma opção partidária, que contou provavelmente com a anuência dele. Porque se alterou a candidatura dele, de deputado estadual para deputado federal, por uma questão de cotas mínimas para as mulheres dos partidos, para concorrer à eleição, foi opção dele. E aí, presidente, retoma a sua fala. Se a opção for dele, então está em falta funcional? Então, peraí, eu acho que não está funcionando nenhuma situação. Mas a situação é bem polêmica. Eu estou querendo problematizar para a gente poder enxergar. Até que ponto a gente tem que ser leniente na concessão. Se for para a gente resolver o problema de uma forma objetiva, tudo bem. Vamos prorrogar os 3 dias aqui, deixar que ele se apresente os documentos e tudo mais. Quem aqui já participou de convenção de partido deve entender como esses partidos, essas atas vão ser confeccionadas. Infelizmente, é uma pena que nós não tenhamos essa regra, mas vai aparecer essa ata, viu? Essa ata vai aparecer, é uma pena falar isso para vocês. Ela não existe, mas ela vai aparecer. Então, você vai aparecer. De todo jeito, se tiver um mínimo de seriedade, vai aparecer. O fato é, como conselheiro, e o papel do conselheiro não é instruir processo, não é advogar o interesse da parte, é julgar o que tem aí. Pelo que tem aqui, o pedido dele, de suma, seria indeferido. Nós abrimos uma exceção. Agora nós vamos para a segunda exceção. Da minha parte, eu sou contra. Vamos caminhar. Não, tudo bem, só é rapidinho. Que ficou alguma discordância. Eu concordo com o Luiz. Se ele de repente desistisse, não poderia ser punido. Ele poderia desistir, se inscrever e com 1 mês de candidatura ele desistir. E qual seria a falta funcional desse servidor? Então, ele poderia desistir, mas ele caminha antes da inscrição. Se ele pode mais, ele pode menos. Estamos conversando só. Enfim, Vamos caminhar para a votação. Então, nos termos do voto da relatora, mantém o indeferimento, né? Só o conselho pensa que é uma... Vamos caminhar para a votação. Só um segundo, só. Lindo aqui. Porque o interessado ele levanta várias questões, por exemplo, a lei de cotas para mulheres, a questão da cota eleitoral de gênero. É uma obrigação que o partido já tem que cumprir, o partido já não tinha que prever isso. Vamos votar então, acho que os fatos já... Então, nos termos do voto da relatora, pelo indeferimento do afastamento, quem concorda mantenha-se como está. Quem quer indeferir, mantém como está. Ela indeferiu. O relator indeferiu. Quem não quer, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. E os outros? 1, 2,
Levanta agora. Levanta a mão. Vamos levantar a mão. Quem indeferiu o pedido agora, levanta a mão. Quem quer indeferir, levanta. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os outros, desculpa? São 6 assim. Não. 2, 4, 5. Eu vou votar então. Eu vou votar. Você vai botar empatando. Votar empatando e empatando pela prorrogação até terça-feira, dia 15. Posso fazer uma questão de ordem? Em relação ao voto do DPG, tá? É uma questão minha regimental, vou pedir vênia para interpretar o voto do defensor geral. Então, não é que assim, já aconteceu isso no passado, e não é crítica, é só para realmente saber como é que se coloca essa situação. O Pedro gosta dessa exatamente, discussão. regimental. E o nosso amigo Já foi Pedro pode- discutido diversas vezes, mas claro. eu estou participando Está agora. discutindo o regimento. Não, lógico. O regimento e não a votação, tá? É isso. Mas é que a questão que me coloca é assim. Certa vez eu estava lendo a questão do voto do defensor público geral no regimento interno e coloca que ele votará, eu vou tentar achar enquanto eu falo o dispositivo, que ele votará no caso do voto de Minerva. Então, assim, a interpretação que eu fiz na oportunidade é que ele só votaria na hipótese de empate e não para empatar. Qual artigo? Olha, Artigo 13. é o inciso 20. Artigo 13, inciso 20. Acho que é bom ler. Quer que eu leia, presidente? Posso ler? Então, pelo caput, né? São atribuições do presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública, inciso 20. Participar das discussões e votar, vírgula, em caráter facultativo, vírgula, na qualidade de conselheiro, vírgula, mais uma vez, em caso de empate, vírgula, mais uma vez, e o voto de qualidade, o voto de qualidade, nos termos do artigo 26, parágrafo 2º, da Lei Complementar 988, de 2006. Então, a questão de ordem é essa daí. O Horácio colocou. A questão é essa, é porque eu coloco assim, participar das votações e votar em caso de taxação na qualidade de conselheiro em caso de empate. Então, a leitura que eu faço do voto do defensor público geral é que ele vota em caso de empate. Tá, então Bom, eu posso falar um pouquinho? ou voto de qualidade. Eu esperava que essa discussão só viesse lá no mês de dezembro do ano que vem ou do outro ano, né? Mas acabou chegando aqui, né? Se me permitem, eu tenho um voto de 10, 15 páginas discutindo essa questão. Eu quero, mais ou menos, em poucas palavras, posicionar os conselheiros sobre a postura que acabou sendo adotada. Na realidade, concordo em gênero, no grau, e tem um trabalho feito a respeito do que disse o conselheiro Horácio. Eu nunca aceitei, mas fui derrotado, né? Nunca aceitei o voto sobre uma condição como essa, embora hoje estamos até com a mesma ideia, mas eu nunca aceitei. Eu imaginava, inclusive, que aliás, a gente até notou, agora há pouco tivemos um caso aqui, né? Não, agora há pouco não, porque era um caso diferente, que é para ele mesmo. Mas já tivemos alguns casos, assim, então eu imaginava até que talvez não fosse usada essa, digamos assim, prerrogativa. Na realidade, eu fundamento, e vou lá na Lei 80, se alguém tiver interesse, eu posso passar a matéria minha. Agora, eu devo, por amor à verdade, dizer que a questão foi arduamente enfrentada no Conselho, presidido pela defensora-geral Daniela Solberger, e aqui temos dois exemplos aqui de conselheiros que estavam aqui à época, se recordam da discussão, e na realidade, até na própria discussão, se pode, se não pode, acabou havendo o uso do voto duplo, né? Até na própria discussão da questão. Então foi bem dividida a postura aqui. Eu até tenho gravado aqui, mas não vem ao caso agora, como votaram as pessoas que aqui estão, que participaram daquela questão. Não estou me querendo referir ao senhor presidente, não, mas enfim, mas eu tenho que até como cada um votou. O que eu quero dizer é o seguinte, que em tese deu total razão ao conselheiro Horácio no mérito, mas na realidade é uma questão que já foi enfrentada, ela ficou derrotada e eu me conformei. Ela foi utilizada no próprio dia para se decidir se eu votava ou não, e depois pelo conselheiro Davi, que inaugurou como presidindo, na verdade, né? No lugar de pelo subpresidindo, conselheiro lá da cidade de São Carlos, se não me engano, né? O Jaú, não sei agora onde ele esteve. Não foi Jaú, foi São Carlos, né?
ou seja, foi no interior, numa ação do interior, Araraquara, São Carlos, não me recordo agora, primeiro dia que foi utilizada essa postura. Na realidade, os três casos, todos eles feitos pelo conselheiro Davi, substituído na presidência. Agora, consta aqui que no último mandato também aconteceu uma vez ou outra, eu não acompanhei mais. Mas antes do último mandato, foram algumas vezes e, quer dizer, ficou por uma maioria simples, acho, se eu não estou enganado, de um voto, né, mas eu tenho que confirmar isso, ficou entendido que, apesar das ponderações que nós alegamos, o defensor-geral público não estava impedido de votar. Eu fiz duas alegações, né? Uma de que ele não votaria, mas se votasse, excetuada aquela matéria já legal, ele não poderia, só na outra que ele poderia votar. Enfim, nessa ordem de considerações, a gente discutiu, mas ficou vencido essa postura. E eu dizia à época que um dia iríamos rever, mas eu acho que pelos mecanismos normais, né? Só posicionar, na verdade, utilizar esse recordando o que o Pedro colocou, foi uma questão clara e respeito a todos os conselheiros que tinham, mas tinha sido até uma questão bastante pacificada. À época eu concordava com o posicionamento do Pedro, isso acabou também se pacificando no conselho e nas últimas gestões realmente sempre foi adotado dessa forma, que não impede uma mudança de entendimento. Mas à época eu também concordava com o raciocínio do Pedro, mas eu acabei sendo convencido no sentido contrário por conta do artigo 26 da 988, que diz: o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado será integrado pelos seguintes membros. Aí o parágrafo segundo fala: todos os membros do Conselho Superior, excetuado o ouvidor geral, terão direito a voto, cabendo ao Defensor Público Geral do Estado, quando for o caso, também o de desempate. Posso só fazer uma parte? Então, se eu também desempate... Exatamente esse eu acabei sendo artigo, convencido eu me disso. recordo, este foi o artigo que fundamentou a decisão que acabou prevalecendo a palavra todos. Eu argumentava que o todos não se aplica a cada voto, mas só que por amor da verdade foi uma parte vencido. a fala de Vossa Excelência. Eu nem vou entrar no mérito da discussão, porque eu acho que se a gente fosse já pelo adiantado da hora, acho que essa é uma discussão que a gente pode levar. Eu só sugiro, e aí é uma sugestão mesmo, eu gostaria até que constasse nos relatos isso daqui, porque traz uma sensação ruim, não a possibilidade de votar empatando e desempatando, mas a possibilidade do senhor, de Vossa Excelência, escolher qual voto vai proferir e utilizar-se disso. Me parece, num primeiro momento, e até eu peço escusas se eu estiver equivocado, mas pelo adiantado da hora e tantas discussões, às vezes nossa cabeça já vai embaralhando, mas me parece um tanto quanto antidemocrático essa possibilidade. O que eu sugiro, depois de enfrentarmos, não hoje, mas essa possibilidade de voto e de desempate, votar duas vezes, é que em todos os processos Vossa Excelência exerça o voto, porque senão a gente vai presumir, também fazendo interpretação do artigo 26, se não me engano, da lei orgânica, que Vossa Excelência se absteve de algumas votações e em outras que, pelos interesses, e daí a gente pode ficar presumindo quais sejam esses interesses. Eu não estou falando nada específico desse processo, estou falando genericamente. O senhor vai escolher, Vossa Excelência vai escolher qual processo vai votar. E me parece que isso é um tanto quanto antidemocrático, numa primeira análise. Então, depois de aprofundarmos esse debate, se for necessário, eu sugiro, então, que a partir desse processo, Vossa Excelência exerça o direito ao voto, como todos os conselheiros, assim como disciplina o artigo 26 da lei orgânica. Me permite uma parte aí, na verdade, esse pedido que você colocou, vai contra o que está no regimento interno, que na verdade é um direito dele. Lógico, eu também concordo, mas assim, não dá para existir, acho que essa é uma postura antirregimental. Assim, falar assim, juridicamente eu não estou exigindo, sim, Wagner, eu estou só uma postura política. Eu acho que essa discussão, acho que ela tem que ser amadurecida e tal, não é o caso nem de fazer, sei lá, um encaminhamento, do meu ponto de vista, um encaminhamento dessa forma, porque tá assim, não, encaminhamento você quer fazer, não, você fez uma consideração, para poder, nas próximas, para ele começar a votar, só que no regimento está aqui, que é faculdade de votar ou não votar. Então assim, eu acho que a gente tem que discutir se nós vamos
fazer em recomendar uma alteração da lei, em fazer a alteração do regimento e tal. Mas, o seu fundamento é no regimento. O regimento também fala o contrário do voto segundo voto. Então nós usamos o regimento. Como assim? Não, peraí. Aí é questão de interpretação. Só assim, agora eu vou. Tá, então deixa eu começar na minha fala. Só um pedacinho. Não é questão nem de sim nem de não. Não é nem para um lado nem pelo outro. Eu só acho que, na minha opinião, se é faculdade do defensor público geral votar para empatar e votar para desempatar, essa interpretação que foi exitosa da gestão anterior e que, se for votada, talvez também o seja desta vez, isso lhe concede, na minha opinião, uma duplicidade de voto em prejuízo a qualquer outro conselheiro. Tá? Talvez pela relevância do cargo que ocupa, que é o defensor geral. Mas isso nós vamos discutir depois. Os motivos pelos quais não me compete. Agora, só duas visões. Eu me filio à inicial do Pedro, talvez a lei e o regime estejam em desacordo. É nítido que eles não estão falando a mesma coisa. Então, posso só falar agora, fazer a minha fala, depois você vem... Escreva, então, por favor. Escreva, por favor. Não, é porque é o seguinte, a interpretação que dá aqui, na verdade, são 2 períodos que tem esse inciso. Talvez que eu vejo que, na verdade, foi mal redigido por questão da pontuação. Porque se a gente separar os períodos, participar das discussões e votar em caráter facultativo na qualidade de conselheiro, ponto. Em caso de empate, o voto de qualidade nos termos do 26, parágrafo 2º. Então, assim, isso é questão de interpretação que, do meu ponto de vista, foi mal redigido. Só a questão de pontuação aqui do... Então, assim, não tem... senão estaria contra a lei. Exatamente, né? Então... Tem que interpretar a norma do regimento interno de acordo com a lei. Então, na verdade, acho que não é questão de colocar pecha nenhuma em ninguém. Tá? Essa gestão está começando agora, nós caminhamos uma gestão anterior que fez uso dessa possibilidade no passado e isso foi discutido e vencido. E agora essa questão está... Só lembrando, não só por conta da posição da administração, por todo o colegiado, foi vencido. Foi vencido. Não, foi vencido. Não foi uma coisa imposta a má, isso foi vencido. Democracia é isso, é vencer e ser vencido, não tem jeito. Só que isso também permite que cada um faça a interpretação que quiser dos fenômenos que queira. Me parece apenas, então, somente no que eu concordo com o colega Alexandre, e aí rogo que nós pensemos sobre isso. Se esse for o regimento preponderante, ou seja, isso é possível, eu voto para empatar e voto para desempatar, então me parece razoável que em todas as votações seja colhido também o voto da presidência. Sim. Que isso seja colhido a voto. E aí, então, não tem problema se isso acontecer. Ninguém discute. Isso não vai macular ninguém. Qual é o problema? A prerrogativa, isso não tem nenhum demérito, na minha visão, pelo menos. Não é nada que ofende ninguém, pelo amor de Deus. Se você falar, olha, você vai ter que votar, qual é o problema? Você vai se ofender por isso? Me parece que isso não é uma coisa que gera ofensa. Em que pese, como disse o Wagner, uma faculdade que está no regimento. Mas eu não estou descartando isso. Estou falando. Só uma questão assim, qual a efetividade que vai ter essa postura se a votação não tiver 6-5? Porque democracia envolve votação, né? Não, estou falando de efetividade, qual que é o resultado prático que vai ter essa postura? Assim, eu só vejo se tiver... Eu concordo, só para finalizar essa parte, se houver uma proposta de recomendação de alteração dessa lei e do regimento, eu vou votar favorável. A que não haja mais essa possibilidade do voto dúplice. Só que na normativa como está posta hoje, eu tenho que aceitar. Mais uma vez, eu nem disse que nem que sim, nem que não. Só explorando os argumentos, inicialmente, né? Só te passo a palavra, só um momentinho. Então, me parece que a questão concede à presidência um poder hipertrófico, na verdade. Dá uma hipertrofia ao gestor executivo muito forte. Não são 2. O presidente indica membros nada. Ele muda o resultado. Ele muda o resultado. Ele muda o resultado de uma Ele muda o votação. resultado de uma votação. Nesse caso, não tem nenhuma tanta polêmica. Nesse caso, se for o caso, até eu mudo meu voto, a votação se resolve. Eu mudo meu voto, se for o caso. Eu faço a mudança do meu voto, é só o problema. Não, questão de ordem. Se esse é com a palavra, Luiz Eduardo. Se o problema é esse, a gente eu mudo meu voto e a gente supera essa questão numericamente sem necessidade de votação do presidente. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte, desta vez, o caso não encerra grande polêmica e morte de ninguém. A questão é, se aportar no Conselho Superior uma questão que realmente envolva um conflito endêmico, por exemplo, sendo bem concreto, um processo administrativo disciplinar,
E na situação normativa... E aí não tem voto na Desculpa, perdão, desculpa. Um processo seja qualquer, por exemplo, orçamento, ou qualquer outra coisa. Que seja que haja uma discussão relevante a respeito do tema. E sendo decidido desta maneira, o prejudicado tem na sua mão, seja escolhida a versão que for, tanto a do regimento, na qual só pode votar uma vez, seja na versão legal, na interpretação dos senhores, que tem o voto de empate e desempate, acabou o suficiente para questionar a decisão que for. Nós vamos semeando a todo momento a dubiedade de segurança para as decisões que são tomadas. Se não houvesse divergência, o que vocês falaram quando eu acabei de falar, o conselheiro Pedro não teria um voto falando que é contrário. Então, se não houvesse divergência... Nós temos que arrumar um critério para desempate. Se ele tiver um voto só, vai empatar. Qual que vai ser o critério de empate? Isso é uma discussão. Seria o próximo. Por favor, eu ainda estava falando. Deixa ele só finalizar. Então, com relação ao caso concreto, se de Vossas Excelências isso não tem nenhum melindre, a gente pode até revoltar a questão e talvez essa situação se modifique. Após a fala dos conselheiros que foram inscritos, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum nisso. Até porque não parece que isso é tão tormentoso quanto se está falando no caso específico em votação. Agora, no futuro, ou a gente vai ter que redigir o regimento melhor, ou a gente vai ter que encaminhar a proposta de mudança legislativa. Algumas coisas terão que ser feitas, porque do contrário, essa discussão se renovará a todo momento. E o vencido sempre vai se sentir injustiçado, como todas as oportunidades. Todo mundo que vence que é vencido se sente injustiçado. Dificilmente quem perde sai feliz com a derrota. Só que há para ele uma fumaça jurídica, ainda que ela seja dissipada no vento, ainda que ela saia, ainda que ela perca. Mas existe espaço para briga. Então nós temos que ter segurança para decidir. Então eu acho que, no que disse o conselheiro Horácio, uma visão de futuro, se a perseverar essa visão de duplo voto, tem que votar sim. E aí ver o que vai acontecer. Agora, se não, tudo bem. Mas isso é uma questão de futuro. Presidente, a minha proposta de caminhamento é a seguinte: não tem problema algum em revotar a questão não está encerrada. A gente tenta revotar, ver se há a construção da maioria sem a necessidade da votação do senhor presidente. Se do contrário isso não se apoiar, aí a questão de ordem tem que ser dita por quem colocou. Só uma questão de ordem com relação a isso, se der empate. Então, mais uma vez, se a questão de ordem, se não der empate, não, eu tô assim, não vai dar empate que é ímpar. Não, lógico que vai. Estava 6-5. Se o voto dele for favorável à concessão do prazo, vai ficar 6-6. Isso, ele votando e só com o voto de empate, um voto. E se der empate, qual que vai ser o resultado? O resultado da lei é falar assim, na verdade não é seu voto. A gente tem que amadurecer. Bom, gente, ó, já são 2 horas da tarde, se a gente ficar nos alongando nessa questão, nós não vamos voltar. Não, eu concordo. Eu vou ser breve em respeito a todos que aqui estão, porque se a gente começar a falar sem parar, não dá. A questão é o seguinte, particularmente eu vejo na lei que ela tentou dar um paralelismo para o funcionamento administrativo da Defensoria com o que acontece nos outros órgãos do poder. No caso, o Poder Legislativo em paralelo com o Poder Executivo. Nós temos no Executivo a questão do veto presidencial, do governador, do prefeito. Aqui nós não temos veto do Defensor Público Geral. O que nós temos é que, além desse artigo que foi citado já pelo Defensor Público Geral, temos aqui um outro que prevê como funções do Defensor Público Geral entregar o Conselho como membro nato e presidir. São 2 funções, por isso o artigo 26 em seguida previu 2 votos. É isso que acontece. Com relação à questão da abstenção, eu lembro muito bem, aqui no conselho anterior, Franciane, Fabiana, enfim, os outros conselheiros, isso foi também debatido. O conselheiro, inclusive, o Zé Moacir, diversas vezes fez abstenções. Qualquer conselheiro pode se abster, que o presidente faz abstenção. E ele tem ainda a seu favor o regimento interno que fala que o voto dele é facultativo. Agora, se a gente quiser discutir isso a tarde inteira, nós vamos discutir. Não é, porque eu queria falar e você ficava repetindo argumentos que a gente precisava Desculpa, estava na minha fala, professor. Gente, olha, eu respeito todas as posições, acho que não tem por que a gente se exaltar aqui. A questão é jurídica. Tudo bem, mas então você está dizendo que isso é importante. Desculpa, eu chego todo dia aqui. Nesse momento, não. Então, mas eu vou falar para vocês. Às 10 da manhã. Eu sou todos, eu chego todo, eu participo também, para mim é duro também, para você também. Então deixa eu fazer uma colocação. Tá, vamos voltar para o aspecto legal.
O Wagner colocou a questão da 988, o DPG colocou a definição da 988. Eu vou trazer algo que acho que ninguém aqui ainda levantou e não foi levado em consideração naquele momento que o Pedro resgatou. É a leitura da Lei 132. Eu falei isso, é o parágrafo 2º do artigo 101 lá. Então, vamos só fazer uma ponderação. Tudo bem. A Lei 132 ela é posterior à Lei 988. Se eu fizer o cotejo da Lei 132, tá? Estou tentando analisar, eu não tenho problema nenhum, tá, de mudar meu voto. Se for essa a ideia, eu estou quase tendendo, quando o Luiz falou, de votar pela prorrogação. Tá? Então, ainda que se mude aqui, eu estou tendendo a mudar meu voto na questão da prorrogação. Mas nessa questão nevrálgica, a questão é, se eu fizer a leitura do artigo 9º, parágrafo 1º da lei 80, já com a redação da 132, está escrito o seguinte: o Conselho Superior ele é presidido pelo Defensor Público Geral, que além do seu voto de membro, tem o de qualidade. Então, ou seja, para a Defensoria Pública da União, o Defensor Público Geral vota como membro e vota em voto de qualidade. Tá? A redação dada pela 132. Está expresso na Lei 80. O que eu fiz? Falei, então, vamos lá. Vamos ver o que é a 132, se ela alterou o artigo que fala da... 101. É o 101. O artigo 101, ele foi revogado, ou seja, ele foi alterado pela 132, que expressamente incluiu o parágrafo 1º que não havia. Tá? Não havia esse parágrafo. O artigo do parágrafo 1º, ele faz praticamente, ele quase que ele reproduz o parágrafo 1º, mas com diferença. Então ele traz assim: o Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público Geral, que terá voto de qualidade, exceto em matéria disciplinar. Quisesse o legislador ter tratado de forma igual a Defensoria Pública Estadual com a Defensoria Pública da União, era só ter copiado o mesmo dispositivo legal que já está lá no início. Tudo isso eu falei, mas ninguém aceitou naquela época, né? Aqui não. Aqui o tratamento é diferente. E ainda que me diga, mas a 988 trata de forma diferente, mas a 132 é posterior. Então, eu respeito. Lógico que tem. A incompatibilidade aqui é o seguinte: nessa leitura que está do parágrafo 1º, o Defensor Público Geral só vota no voto de qualidade. Tá? Que terá voto de qualidade. Não está escrito voto de membro. Não está escrito voto de membro. É só ler. Não está escrito voto de membro. E lá em cima está escrito voto de membro. Então, assim, da mesma forma que estão dizendo que a minha interpretação é de vocês, só que a interpretação de vocês é contra texto literal de expresso de lei. É só isso que eu estou colocando. Eu respeito a posição, mas não é a posição legal. Eu vou levar em consideração pelo seguinte: assim, eu trouxe essa discussão até como um resgate histórico, porque eu sei que essa primeira discussão teve num voto que esse Conselho teve na discussão da distribuição de conflito negativo de atribuição do Núcleo de Defesa do Consumidor. Foi você a vítima do... Fui eu a vítima da história. E teve essa alteração. Então não é nada pessoal com o Defensor Público Geral. Eu estou trazendo, eu falei isso desde o início. É uma questão que eu quero trazer ao debate, porque isso aconteceu no passado e eu acredito que isso tem que ser esclarecido. Naquela oportunidade houve o voto de empate e o voto de desempate. E eu pesquisei a época aqui. E a época eu pensei o seguinte: estava ofendendo o texto expresso de lei, recebi e-mails de conselheiros me recomendando a judicialização da matéria. E eu achava que, na época, que isso era expor demais a questão administrativa da Defensoria Pública e possibilitar uma ingerência do Judiciário em decisões internas. Então eu não judicializei, por uma questão muito óbvia, não é, de respeito à instituição e a decisão democrática do Conselho. Eu confesso, é contrária a texto expresso de lei. Tá? Então, assim, não estou me colocando nessa situação, tá? Não estou querendo me sobrepor ou subjugar a vontade do Defensor Público Geral, longe disso. A questão é, na normativa posta, não dá para falar em 2 votos. No caso em concreto, até para que a gente se mantenha, eu posso até fazer uma alteração de voto, como o Luiz falou. Faz uma repaginação dos votos, sem a votação do Defensor Geral, e aí vê o que vai se colocar. Mas nesse caso específico,
para mim, texto claro e ululante de lei, senão não teria necessidade de votações diferentes. É só você pegar, por exemplo, o texto que fala do Distrito Federal, tem a mesma, como é que fica a redação. A interpretação ela tem que ser, na verdade, como um todo, sistemática. É Francine. Eu estava aqui conversando, inclusive com a minha colega Fabiana, e especificamente a presidência, nós tivemos realmente grandes discussões sobre isso, e vou falar especificamente para o Bernaschi, acho que o Mundagaia, o Luiz, que estavam aqui na última pecinha. Mas eu não sei se nessa última gestão a gente teve... Não, a gente teve a oportunidade de fazer essas discussões aqui. Eu me lembro, a última delas, o Davi, nós ponderamos bastante se o Davi devesse votar. O Davi acabou optando por não votar. Ele disse, eu me lembro, até depois a gente teve essa conversa, que ele iria escolher bem os temas onde eventualmente ele iria exercer esse direito a esse voto na interpretação que o antigo gabinete costumava fazer. Tenho certeza que muitas foram as discussões que nós tivemos aqui contra essa postura. Me lembro do Rafael Português fazer aqui intervenções muito incisivas pela PADEP, dizendo da importância da preservação da democracia e tirar esse poder do defensor-geral, para que ele não exercesse contra os próprios eleitos que tinham a representação. Enfim, foi nesse sentido que estou só resgatando essas discussões que a gente teve e que podem ser trazidas nas atas. Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui não é novidade. É a primeira vez que eu estou me deparando aqui com essa discussão e vindo no bojo de um processo, com todo respeito, absolutamente desnecessário, a exposição de um voto que fosse para empatar e desempatar, com todo respeito ao defensor-geral. Mas eu gostaria de reativar aquela nossa discussão da importância de que o defensor-geral não utilizasse esse tipo de voto, para que preservasse aquela ideia de democracia vindo através dos conselheiros eleitos, uma questão que já era fortemente combatida pela antiga associação, e não vejo por que essa atual associação não defender a mesma postura. E tenho certeza, Rafael, e aqui alguém falou isso e vou me solidarizar, estamos chegando, vocês também estão chegando, estão se apropriando aí de todos os temas, da postura, da atuação política, e eu queria, na verdade, pedir a sua reflexão novamente para essa questão que sempre foi muito cara enquanto estivemos aqui como eleitos, para que o defensor público geral não exercesse esse voto, independentemente da discussão que o Horácio traz aqui, já que a gente pode retomar a postura que o Pedro teve. Eu tenho certeza que fui uma das conselheiras que votou contra esse voto dúplice aí do defensor-geral, mas em nome de tudo que a gente já construiu aqui, da importância da gente resgatar aquele debate, entendo a posição do Wagner, entendo quando ele fala da importância do tema, mas eu acho que, mais do que isso, a preservação desse espaço democrático, evitando se o defensor-geral utilizar esse direito a voto, é o que eu tenho a ponderar, em conformidade e consonância com o que já vinha defendendo a PADEP anteriormente. Obrigada. Eu escrevi isso, eu posso encaminhamento, na verdade. Eu esqueci isso. Tem o Pedro. Mas no meu caso é bem simples. Mas peraí, eu estava aqui só inscrito. Tem eu, depois a Francine está o marcador, o Bruno está passando por... Eu só queria, na verdade, colocar, que eu acho, aqui foi quando foi colocado, e com todo respeito, com toda a devida vênia aí, mas foi colocado desde o começo, eu estou até mais escutando aqui, como falar, os ânimos exaltados e tal. Mas, na verdade, os ânimos exaltam quando você é chamado de antidemocrático, tá? De antidemocrático, de falta de democracia, porque eu acho que isso não teve, e essa decisão minha foi pautada num histórico de 2 gestões, de 4 mandatos, ou melhor, de dois mandatos de 4 anos, já era um pensamento consolidado, já tinha toda essa tranquilidade, foi até uma manifestação mesmo, natural mesmo, de todo o precedente que existe. Eu acho que a gente pode discutir aqui num outro momento, rever então o regimento interno, mas eu sinceramente, a minha interpretação e a interpretação de vários conselheiros aqui é de que hoje existe essa prerrogativa. E não se abre mão de prerrogativa. A prerrogativa existe, a possibilidade de voto de desempate
existe, eu fui vencido das outras vezes. Na gestão, até lembrando, na gestão passada, a Daniela diversas vezes votou dessa forma. Então, se não foi discutida, porque os conselheiros que não levantaram a discussão consentiam com esse entendimento, porque diversas vezes, até o final do mandato, a gestão anterior utilizou dessa forma de votação. Então, foi, na verdade, para mim, já era, eu fui pego aqui realmente de surpresa, que para mim já era uma coisa pacífica até, consolidada por todos os conselheiros, mas pelo visto parece que não é. Então o que eu sugiro é que a gente supere, eu posso encaminhar aqui para votação novamente, a gente faz a votação, se for o caso de votar hoje por causa dessa situação e até por ter sido colocado nessa situação, vou exercer minha prerrogativa novamente, se for necessário esse tipo de colocação, mas o que eu sugiro é que a gente faça depois um debate amplo, inclusive com eventuais apresentação de proposta para que a gente altere o regimento interno, se é que o regimento interno vai poder superar aí a própria lei orgânica, mas acho que tem vários argumentos, acho que tem, o Horácio colocou os argumentos dele, acho que tem diversos frentes de argumentação dele. Bem, conquanto eu não entendo incorreto o que houve hoje, porque é a postura que está prevalecendo. Eu não vou dizer que ela está incorreta, mas eu sempre disse que essa questão, oportunamente, a gente ia estudar. Com todo respeito, era impossível estudar isso na administração anterior. Pelo menos enquanto fui conselheiro, né? Eu não vou dizer os últimos 2 anos. Mas antes era impossível, até porque a coisa não nem falar. Aquela administração tinha uma postura de trabalhar aqui no conselho que você não conseguia nem abrir a boca. Então era muito difícil. Então, eu sempre disse, um dia eu vou rediscutir esse assunto. Então, sobre esse prisma, embora hoje a medida não é ilegal, porque a norma que tem em vigor é essa mesmo. Se decidiu assim. Mas, nesse sentido, eu acho muito oportuno o que disse lá a Franciane, no sentido de que não seria interessante utilizar-se, pelo menos assim, se não foi feito até agora, aí, 1 mês, 2 de gestão, mesmo entendendo-se como prerrogativa, num caso dessa natureza. Então, o que eu queria propor? O regimento diz que, enquanto não proclamado o resultado, eu já usei isso várias vezes aqui regimentalmente, o conselheiro pode alterar o seu voto. Então, eu acharia muito bom que hoje essa prerrogativa não fosse utilizada. Hoje. Aí, se é o caso, nos sentamos, porque olha, que a hora que já isso aqui tem pano para manga. Então, nos sentamos, discutimos, conversamos, quem sabe colocamos no papel para rediscutir o tema oportunamente. Mas hoje eu gostaria que ela não fosse hoje utilizada. Agora, para isso, a proposta de indicamento que eu faço é a seguinte, é uma questão que ficou aí antes do 5-5, basta que antes de proclamado, e não foi proclamado ainda, qualquer conselheiro altere seu voto. Era uma questão de uma diligência. Se algum conselheiro alterar... Eu concordo, estou alterando. Alterar, então... Então está resolvida a questão. Resolvida a questão para hoje. E aí a gente voltaria a discutir, não fica prejudicado. Como eu disse durante minha fala... Como eu disse na minha fala, com a revolta do terceiro sub, salvo o melhor juízo, infelizmente... E a revolta vai continuar, porque eu acho que essa questão tinha que ser trazida para um processo formal. Senhor terceiro Não sub, o senhor me citou, com eu estou respondendo. Com todo respeito, quando o senhor fala, eu me comporto, ouço suas falas e quanto a elas não me insurjo da maneira como o senhor se insurgiu. O senhor presidente disse o seguinte, que se sente mal quando é tido de antidemocrático. Eu também me sentiria. E, salvo o melhor juízo, quando alguém se manifesta nesse conselho como conselheiro e tem sua voz tolhida, seja ela como for, isso, na minha visão, é uma postura democrática. Sem nenhum demérito, é a minha visão. O senhor pode ter a sua, cada um pode ter a sua. No início da minha fala, eu disse o seguinte, para solucionar o problema, senhor presidente, eu estou disposto a até alterar o meu voto. Porque a gente não tem essa celeuma toda num processo que não traz nenhuma grande consequência para quem quer que seja. Me parece que isso foi o encaminhamento que eu propus a Vossa Excelência. Se fosse esse feito, a discussão teria sido encerrada naquele momento. Teria posto em votação e meu voto teria encerrado a discussão e talvez todos teriam acabado essa discussão muito mais brevemente. E até as falas ácidas que foram dirigidas a mim, nem teriam sido dirigidas. Então, salvo o melhor juízo, senhor presidente, eu encaminho nesse sentido, eu já me posiciono pela modificação do meu voto, mudo de posicionamento para acompanhar a relatora, acompanho o Pedro Avelar e a discussão, em tese, na minha visão, se assim for tomada, só pela mudança do meu voto já encerra a discussão. Então, não tem mais discussão nenhuma. Agora, salvo o melhor juízo, alguém pode mudar para o outro lado, então tudo bem. Mas
minha sugestão foi essa. Então, senhor presidente, em nenhum momento, na minha fala, Vossa Excelência ouviu que a postura de Vossa Excelência foi antidemocrática, muito pelo contrário. Eu achei que o senhor votou e exerceu o padrão que estava sendo exercido naquele momento. Se no futuro nós vamos rebater isso, discutir novamente, tudo bem, acho que faz parte do colegiado. Com relação ao horário, trabalho, nós estamos aqui discutindo muito tempo, fato, estamos discutindo muito tempo. Eu chego nesse conselho, senhor presidente, eu sou o primeiro a chegar quase todos os dias. E no horário estou aqui e todo mundo está aqui nas mesmas situações. Infelizmente, eu fico muito chateado de, então essa fala está... Não, a minha fala foi muito simples. Se o senhor presidente encerrasse minha fala e falasse, Luiz, então vamos pôr em votação, eu concordaria. Então, por favor, senhor presidente. Eu gostaria de citar, porque eu falei em antidemocrático e eu gostaria só de uma colocação. Eu não disse que Vossa Excelência é antidemocrática. O que eu sugeri é que a partir de então, mesmo com o regimento interno, isso daí é uma opção pela democracia, e já que é a prerrogativa, ele pode exercer quando quiser, efetivamente, mas o que eu solicitei é que apresentasse voto em todas as... prerrogativa, do regimento interno, nem estou adentrando no mérito da questão. Eu apenas coloquei isso, não se disse que o senhor é antidemocrático, muito pelo contrário, a postura do senhor nesse conselho é a mais democrática possível. Eu só solicitei, talvez, que nos próximos processos haja a possibilidade de votação de Vossa Excelência, não só em caso de empate e desempate, para que a carreira tem a possibilidade de saber que em todos os processos a presidência, o defensor público geral está votando. Evidentemente, é prerrogativa, o senhor exerce quando quiser. É meu posicionamento, seria mais democrático, mas não que o senhor é antidemocrático, só colocar isso daqui. Acho que é massa. Eu só quero, até para finalizarmos, primeiro peço mais serenidade aos senhores conselheiros e pontuo que essas questões de aplicação da Lei 132 e da Lei 988 têm sido muito discutidas aqui no Conselho. E é até uma razão a mais para que nos apressemos na apresentação de um outro anteprojeto de lei, né, de reforma da nossa Lei 988, para que essas coisas fiquem claras e não deem margem a tantas discussões que já foram feitas nesse Conselho, exatamente por não ter uma uniformidade nesse entendimento. Só isso. Obrigado. Vamos caminhar de novo então para a votação, só para certificar o voto de cada conselheiro. A Márcia pelo indeferimento, então... Não, quem eu reconsidero meu voto. Reconsidero. Eu vou com o Avelar. Quem quer pelo indeferimento, então, a Márcia. Bruno Miragaia, Bessa. Você pelo indeferimento? Então, Márcia, vencido a relatora Márcia, acompanhado do Rafael Bessa e do Bruno Miragaia. Eu reconsiderei. Eu vou aqui, só para finalizar e também para não estender, agradecer aí a postura do... Não? Só agradecer essa postura e para que a gente consiga, então, avançar, sentar e ter um posicionamento, porque eu acho que isso precisa ser enfrentado para a gente ter uma posição certa, porque a partir do momento, eu com todo respeito também não vou estender aqui, mas a partir do momento que se está na lei, se o entendimento que está na lei, que é uma prerrogativa, eu não acho que seja democrático se abrir. Então quer dizer que democracia virou sinônimo de abrir mão de prerrogativa. Ou ela existe ou não existe. Ou essa prerrogativa tem ou não tem. Agora, a partir do momento, a questão é, vamos definir, essa prerrogativa existe, ela pode ser exercida? E aí confesso que acho que tem argumentos para todos os lados, aí a gente pode discutir. Agora, a partir do momento que a gente consolida o elemento de que ela existe, eu não me sinto mais democrático por não exercer uma prerrogativa. Aliás, acho que ninguém deve abrir mão de suas prerrogativas. É só um parênteses, a escolha do coordenador regional também é uma prerrogativa e desde sempre convencionou-se que fosse a escolha da regional, muito embora seja um cargo de confiança. A eleição dentro da regional, hoje em dia ela tem a dificuldade de conseguir o
coordenador, né? A gente verifica isso nas regionais, mas é uma prerrogativa também da Defensoria Pública Geral e sempre convencionou-se a possibilidade por ser mais democrático, mas só esse parênteses. Acho bem diferente. Só finalizar uma parte. Eu acho que a situação é bem diferente, Alexandre, e num primeiro momento, quando você colocou a questão de que o defensor geral deveria então votar em todos os casos, num primeiro momento me pareceu razoável, mas depois pensando em termos de conselho superior e na composição como é feita, com os conselheiros eleitos, eu acho que seria menos democrático obrigar o defensor geral a votar em todos os casos do que ele ter a faculdade de votar somente naqueles casos em que a administração entender relevante em razão da temática. Porque ele só votaria em alguns casos, né? Porque prevaleceria a maioria do colegiado. Então, acho que seria menos democrático obrigar o defensor a votar em todos os casos, porque aí é um peso a mais da administração no Conselho Superior, do que se exercer a prerrogativa da lei da faculdade. O problema é... Você tem algum processo? Acho que vai ficar... São 2h30. Então vamos, ele vai fazer a leitura aqui. Alguém pede vista para a gente poder avançar para a próxima. Já passou? Não é. Isso aqui é uma questão de ordem para os dois concursos de promoção. Isso aqui está atrasado. Eu acho interessante. Se alguém tiver Antes experiência, pede vista. de ler aqui, só quero fazer uma deferência. De forma alguma eu pretendi constranger o conselheiro Luiz Eduardo. Na verdade, para quem me conheceu ao longo da gestão anterior, às vezes, por vezes, eu tenho manifestações transparentes com relação à minha insatisfação. A insatisfação não foi com relação à fala. Eu acho que cada conselheiro tem que falar. A única coisa que eu efetivamente considerei, e aqui se ponderei de forma ofensiva, peço vênia, foi só que a gente deveria tratar isso de forma formal, aportar no momento oportuno, e não nesse caso, porque a gente tinha outras prioridades, e eu achei que a discussão apenas desgastaria todos nós e não avançaria. Foi só isso, não foi para cercear a fala de qualquer conselheiro, longe disso. Bom, dito isso, eu vou ler, eu pedi para a Andréa enviar a todos o voto. Também peço aqui a compreensão da gente fazer pelo menos a leitura, porque, como o próprio Luiz Eduardo disse, a carreira espera que nós avancemos nessa questão. Bom, tratam os autos de concurso de promoção do nível 1 para o nível 2 relativo ao ano de 2014, antes do julgamento do mérito do concurso em tela, bem como do concurso de promoção do nível 3 para o nível 4 do ano de 2013, que está sob a relatoria do excelentíssimo conselheiro Rafael Bessi Yamamura. Esse egrégio colegiado entendeu por bem analisar a questão de ordem para o julgamento dos dois feitos. Cinge-se a questão de ordem a apreciar a confrontação da deliberação número 244 desse Conselho Superior e do edital de abertura dos presentes concursos de promoção, com os termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 116 da Lei Complementar Federal número 80 de 94, com redação da Lei Complementar 132. Em suma, a questão passa por ponderar o argumento segundo o qual a participação do certame de promoção por merecimento deveria restringir-se aos defensores públicos ocupantes do primeiro terço da lista de atividade, redação do parágrafo 3º do artigo 116 do referido diploma legal, restrição esta não fixada pela deliberação de regência. Esse debate, sabidamente, não é novo. Inicialmente, ponderamos que é fato notório que a temática em questão encontra-se sub júdice nos autos do processo número, tem o número aqui, da 14ª Vara da Fazenda Pública desta comarca, cópia do andamento processual em anexo. Em referidos autos, o defensor público, excelentíssimo Dr. Marcelo Martiniano de Oliveira, impetrou o mandado de segurança a sustentar, em apertada síntese, que o regramento do concurso de promoção de que participou violaria o disposto no parágrafo 3º do artigo 116 da Lei Complementar Federal número 80. O juízo deferiu a liminar para determinar a